Você roubou tudo de mim. Eu nem sei quem você é. Ainda. Chuva de fogo! Mas, senhor, nossas tropas! Eu ordeno! Wanda Cardoso de Aguiar Horta nasceu em Belém do Pará em 11 de agosto de 1926. Filho do Sr. Alberto Resque de Aguiar e Dona Feliz Cardoso de Aguiar, o casal teve 8 filhos, sendo 5 homens e 3 mulheres. Ela era a quinta filha da família. Cresceu em um lar harmônico e com princípios. Teve parte de sua infância e estudos primários na cidade que nasceu até seus 10 anos. Era uma aluna dedicada e procurava sempre se destacar em tudo que lhe era imposto. Na escola, sempre se aprofundando no que lhe era ensinado. Desde pequena, demonstrava sua inteligência através de um vocabulário culto e formal, diferenciando-se das demais crianças, mostrando ser uma pequena prodígio. Além de escrever belas poesias, muito cedo começou a praticar aula de piano, ao qual teve um ótimo desenvolvimento, passando a tocar com perfeição. Em 1936, sua família se mudou para Ponta Grossa, no Paraná. Ali começou a despertar em si o desejo pela área da enfermagem. Nessa cidade, ela cursou ginásio e pré-médico, áreas essas que lhe chamaram bastante atenção. O Brasil estava em um momento de tensão, pois havia declarado guerra ao eixo. Então, estava preparando a população para possíveis ataques aéreos. Por esse motivo, em Ponta Grossa, a Cruz Vermelha Brasileira disponibilizou um curso preparatório para voluntários socorristas, dado por médicos já formados, ao qual rapidamente Wanda se inscreveu. Aos 16 anos, foi caracterizada de enfermeira a um desfile com a caravana da Cruz Vermelha de um feriado nacional em Curitiba. Para ela, era como se tudo fosse real, fazendo com que se apaixonasse ainda mais pela área da enfermagem. Na época, foi divulgado que a Força Expedicionária Brasileira teria um corpo de enfermeiras muito entusiasmado, telegrafou ao Ministério de Guerra oferecendo-se para integrar a FEB. Não obteve resposta devido à pouca idade, o que já era esperado. Wanda desejou ingressar na faculdade de medicina, mas por motivos financeiros e por não obter a idade necessária, isso não foi possível. Então, ela procurou trabalhar e estudar para o vestibular. Ela teve uma oportunidade para trabalhar em atividades de enfermagem, quando recebeu o convite da dona Rosalina Nipse da Silva, que era diretora do posto de puericultura da Legião Brasileira de Assistência. Assim, ela adquiriu os rudimentos da profissão com uma antiga funcionária do posto e também com o médico pediatra Dr. Valdemar Monester. E sobre a orientação desse mesmo doutor, ela obteve muitas noções de patologia e pediatria.
Já no início de 1945, Dona Rosalina deu para Wanda preencher um formulário para uma bolsa de estudos na Escola de Enfermagem de São Paulo. Através disso, Wanda teve conhecimento que havia escolas que estudavam enfermagem e tinham matérias como microbiologia, anatomia e biologia, que eram as matérias com as quais ela tinha se entusiasmado ao primeiro contato durante o curso para voluntários socorristas. O curso de enfermagem foi feito em novembro de 1943 a julho de 1945, no Paraná, com uma bolsa de estudos dada pelo Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, que era um órgão recém-criado pelo governo federal em colaboração com o governo dos Estados Unidos. De dezembro de 1948 a dezembro de 1949, ela trabalhou em Santarém, no SESP. Através desse serviço, ela desenvolveu uma filosofia de trabalho que conservou durante toda a sua carreira. Essa filosofia dizia que a enfermagem era indivisível e que o homem era o objeto principal de sua atenção. Ela foi assistente da diretora dos cursos de visitantes sanitários e de auxiliares hospitalares, lecionando diversas disciplinas com estágio no campo clínico. Em dezembro de 1949, Wanda Horta retorna ao Paraná por motivos de doença na família. E de 1950 a 1954, ela se torna chefe dos serviços de enfermagem do Sanatório Médico Cirúrgico do Portão, Divisão de Tuberculose, da Secretaria de Saúde Pública no estado do Paraná. Sua primeira referência bibliográfica foi exatamente nessa fase de sua trajetória, quando ela escreveu um artigo que foi publicado pela Gazeta do Povo por ocasião do Dia da Enfermagem em Curitiba, na data de 12 de maio de 1951. Esse artigo tratava dos conceitos de enfermagem. Nele, ela afirmava que a enfermagem, mesmo sendo tão antiga quanto a humanidade, no Brasil pouco se sabia sobre ela. Ela também fazia referência dizendo que o que se fazia naquele hospital não era enfermagem, e sim uma pseudo-enfermagem, além de dizer que eles não sabiam aplicar injeção, e o objeto de todas as atenções e a finalidade do serviço tinham por centro o médico, ou seja, serviam o doente em relação ao médico, fazendo tudo do melhor modo possível para evitar aborrecimento do médico. Naquele período, havia uma inversão de valores, pois a verdadeira enfermagem tem como objetivo primordial servir o doente e, em segundo lugar, auxiliar o médico em relação ao paciente. Em 1954, Wanda de Aguiar, já com 27 anos, casou-se com o engenheiro Luiz Emídio Gouveia Horta e passa a se chamar Wanda de Aguiar Horta, ou simplesmente Wanda Horta, como ficou conhecida nacionalmente. Em 1954 a 1955, Wanda Horta retorna a São Paulo para trabalhar no Hospital Central Sorocabana. No início de 1955, ela trabalha no Sanatório Mandaki e já no final de 1995 e início de 1958, ela trabalha no pronto-socorro da Carteira de Acidentes do Trabalho no Instituto de Aposentadoria e Pensões Industriárias. Já em 1959, ela retorna à Escola de Enfermagem da USP como docente. Anos depois, em 1977, no discurso feito por ocasião da solenidade de posse ao cargo de professor titular da Escola de Enfermagem da USP, ela faz referência ao período em que enfrentou mais dificuldades, que foi no ano de 1959, ano este que ela retornou à Escola de
enfermagem da USP como docente, já tendo enfrentado durante 10 anos, com colegas e até mesmo sozinha, o dia a dia da enfermagem no campo. No entanto, ela acrescentou que aprendeu, mesmo cometendo erros, pois através deles ela procurou ensinamentos para reconstruir e revisar os conceitos e valores. Foi na Escola de Enfermagem da USP que Wanda de Aguiar Horta desenvolveu o núcleo central do seu trabalho, que constitui na elaboração de uma vasta fundamentação teórica para a enfermagem. Lá, Horta procurou iniciar o desenvolvimento da teoria das necessidades humanas básicas, a qual procura mostrar a enfermagem como ciência aplicada, transitando da fase empírica para a fase científica. Após a elaboração dessa teoria, Wanda continua manifestando suas insatisfações pela forma que a enfermagem era praticada pelos hospitais brasileiros. Wanda valorizava a enfermagem e reconhecia o seu valor humano. No dia 15 de 6 de 1981, faleceu com 54 anos a ilustre mulher que tanto deu voz à enfermagem no Brasil. Sua morte foi causa de uma doença degenerativa, chamada esclerose múltipla. A esclerose é uma doença neurológica crônica e autoimune que provoca dificuldades motoras e sensitivas e acomete geralmente jovens entre 20 e 30 anos. Wanda Horta humanizou o cuidado de saúde no Brasil. Sua atuação focou as necessidades humanas, além da doença. A cada experiência, Wanda notava que a enfermagem aplicada no Brasil estava muito associada ao tratamento das doenças. Na visão dela, era necessária a compreensão do sofrimento e das fragilidades humanas, para além das condições físicas tratadas. E ela encontrou o caminho na teoria das necessidades humanas básicas do psicólogo Maslow, como caminho para mudar a enfermagem no Brasil e humanizá-la. Maslow criou a teoria da motivação humana, segundo o qual define que o ser humano precisa de um conjunto de condições básicas para alcançar o nível de bem-estar. O psicólogo definiu esses níveis como necessidades fisiológicas, segurança, amor, estima e autorrealização. Wanda Horta acreditava que deveria ser classificadas a partir de uma alternativa proposta pelo padre médico, escritor João Mohama, que dividia as necessidades em 3 grandes dimensões, que seriam elas psicossociológicas, psicossociais e psicoespirituais. Segundo Maslow, as necessidades fisiológicas são necessidades inatas como alimentação, sono e repouso, abrigo ou desejo sexual. As necessidades de segurança levam as pessoas a se protegerem de qualquer perigo real ou imaginário, físico ou abstrato. Necessidades sociais são as necessidades de associação, participação, aceitação por parte dos colegas, troca de amizade, afeto e amor. Necessidades de estima estão relacionadas com a maneira que a pessoa se avalia e se vê, isto é, com autoavaliação e autoestima. Necessidades de autorrealização são as necessidades mais elevadas, estão no topo da pirâmide, levam as pessoas a se desenvolver continuamente seu próprio potencial ao longo de toda a sua vida. Expressa-se por meio do impulso das pessoas em torno de si, mais do que de vir e ser tudo o que pode ser. Embora genérica, a teoria de Maslow representa um valioso modelo de atuação sobre o comportamento das pessoas. Ainda falando da teoria de Abraham Maslow, foi em 1954 essa teoria da motivação humana, centralizada no conceito de autorrealização e apoiando-se nas necessidades humanas básicas. Ele afirma que todo ser humano possui necessidades comuns que motivam o seu comportamento e que as mesmas estão organizadas em 5 níveis distintos e hierarquizados, conforme a apresentação que eu já falei. Maslow concebe que a necessidade de um nível tem que ser minimamente satisfeita para que o indivíduo tenha disposição para buscar a satisfação do nível seguinte.
E nunca há satisfação completa ou permanente de uma necessidade, pois se houvesse, não haveria mais motivação individual. E ainda falando da teoria das necessidades básicas segundo João Muhammad, em sua teoria classifica as necessidades humanas em 3 níveis: necessidades psicológicas, psicossociais e psicoespirituais. Embora ele as classifica, Muhammad considera que a abordagem descritiva e sequencial das necessidades tem apenas caráter didático, pois na realidade o homem é um todo indivisível e suas necessidades estão intimamente ligadas. Podemos compreender nessa teoria que o autor considera que os aspectos psicológicos do indivíduo estão sempre intimamente relacionados com o seu próprio corpo físico, com o seu contexto social e com a sua espiritualidade, normalmente manifestada por uma religião por ele eleita. Para Muhammad, os 2 primeiros níveis, ou seja, as necessidades psicobiológicas e psicossociais, são comuns a todos os seres vivos, porém, as psicoespirituais, que são do 3º nível, é característica exclusiva dos seres humanos. Segundo Muhammad, seriam as necessidades psicobiológicas oxigenação, hidratação, eliminação, sono e repouso, exercício e atividade física, sexualidade, abrigo, mecânica corporal, motilidade, cuidado corporal, integridade cutânea, mucosa, integridade física, regulação térmica, imunológica, vascular, locomoção, percepção olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa e dolorosa, ambiente e terapêutica. Seria psicossociais, segurança, amor, liberdade, comunicação, criatividade, aprendizagem, gregária, recreação, lazer, espaço, orientação no tempo, aceitação, autorrealização, autoestima e atenção. E psicoespirituais, religiosa ou teológica, ética e filosofia de vida. Segundo Wanda Horta, a enfermagem deve ser orientada pelas necessidades humanas básicas de Maslow: necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de amor e necessidade de estima e necessidade de autorrealização, sendo que ambas as necessidades estão interligadas e deve haver equilíbrio entre elas. Se algum fator ocasionar o desequilíbrio, o processo da resolução deve ser efetivado pelo papel da enfermagem na assistência. Deste modo, a enfermagem tem um papel fundamental na garantia deste estado de equilíbrio das necessidades humanas básicas. Para a Horta, as necessidades são universais, mas a forma de manifestação de satisfação varia de um indivíduo para outro, conforme idade, sexo, cultura, escolaridade, fatores socioeconômicos, o ciclo saúde, enfermidade e o ambiente, entre outros. Apesar de Horta citar a teoria da motivação humana de Maslow, em 1970 ela preferiu adotar a denominação de João Muhammad, de 1964, classificando as necessidades em psicobiológica, psicossociais e psicoespirituais. Seguindo essa tese, Wanda Horta estabeleceu que o papel do enfermeiro em ser coordenador do cuidado é entender o ser humano como um todo, não olhando apenas a doença que ele está sofrendo, mas o corpo, mente e espírito. Assim, o atendimento passa a ser individualizado e a levar em consideração aspectos sociais e emocionais do paciente. Sendo assim, Wanda Horta usou em sua teoria 2 paradigmas fundamentais, de Maslow e de Muhammad, usando sua criatividade, as 2 propostas num sistema de classificação próprio, que mostra claramente sua linha de raciocínio. O resultado final dessas influências centraliza o processo de assistência a ser utilizado pela enfermagem no atendimento das necessidades humanas básicas. Podemos compreender nessa teoria que o autor
considera que os aspectos psicológicos do indivíduo estão sempre intimamente relacionados com o seu próprio corpo físico, com seu contexto social e com sua espiritualidade, normalmente manifestada por uma religião por ele eleita. Segundo João Muhammad, os dois primeiros níveis, ou seja, as necessidades psicológicas e psicossociais, são comuns a todos os seres vivos. Porém, as psicoespirituais, que são do terceiro nível, é característica exclusiva dos seres humanos. A enfermagem, como parte integrante da equipe de saúde, implementa estados de equilíbrio, previne estado de desequilíbrio e reverte desequilíbrios em equilíbrio, pela assistência ao ser humano no atendimento de suas necessidades básicas. Segundo Wanda Horta, ainda, enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado, de recuperar, manter e prover a saúde em colaboração com outros profissionais. Sua persistência na enfermagem beneficia todos que buscam saúde com um olhar integrativo e inspira milhares de profissionais que encontram na coordenação do cuidado seu propósito de vida. Em nossa realidade, as teorias de enfermagem, para muitos céticos, tira a essência de fazer enfermagem, de um jeito mais simplificado. Na teoria uma coisa e na prática outra. Claro que essas teorias deveriam ter um papel mais importante do que apenas criar visões intelectuais de como os enfermeiros deveriam fazer a enfermagem. Com relação ao surgimento das teorias brasileiras de enfermagem, surgem novas dimensões como do encontro do ser enfermeiro com o ser cliente, resultando nas noções e ações que levam ao ser enfermagem. Um ser abstrato, que tem por objetivo, segundo Horta, a assistência às necessidades humanas no ciclo saúde e enfermidade, em qualquer fase da vida. Wanda, em sua busca da verdade, do bem e do belo, presume a filosofia unificada, expondo a realidade da enfermagem, sob a forma de seres: o ser enfermeiro, o ser cliente e o ser enfermagem. Os dois primeiros são humanos e totalmente específicos quando isolados. O ser enfermeiro, para Wanda, é o ser humano exposto em todas as suas dimensões, potencialidades, restrições, alegrias e frustrações, aberto para o futuro, para a vida, e nela compromissado com a enfermagem. Neste compromisso está o aprendizado afetivo e motoro, buscando a formação como enfermeiro, e assim conquistando o direito de cuidar de gente perante a sociedade. Percebe-se claramente a influência da filosofia de compromisso de Violet, muito utilizado por Horta em suas aulas. Já o ser cliente, segundo Horta, pode ser um indivíduo, uma família ou uma comunidade que necessita de cuidados de outros seres humanos habilitados para esse tipo de ação. Ser enfermagem é um ser abstrato, que tem como objetivo assistir às necessidades humanas básicas, que neste contexto caracterizam como entes da enfermagem, pessoas da enfermagem. Inicia-se assim a teoria da necessidade humana básica, da enfermeira Wanda de Aguiar Horta. As necessidades básicas, segundo Wanda Horta, são estados de tensões conscientes ou inconscientes, resultam do desequilíbrio homeodinâmico dos fenômenos vitais. Este conceito torna-se o mais claro ao estudarmos as características das próprias necessidades. Em estado de equilíbrio dinâmico, as necessidades não se manifestam, porém estão latentes e surgem com maior ou menor intensidade.
dependendo do desequilíbrio instalado. São aquelas condições ou situações que o indivíduo, família e comunidade apresentam decorrentes do desequilíbrio de suas necessidades básicas, que exigem uma resolução, podendo ser aparentes, conscientes, verbalizadas ou não. São situações ou condições decorrentes do desequilíbrio dessas necessidades básicas do indivíduo, família e comunidade, e que exige do enfermeiro ou enfermeira sua assistência profissional. Por principais características, podemos enumerar: são latentes, universais, vitais, flexíveis, constantes, infinitas, cíclicas, interrelacionadas, dinâmicas e energéticas e hierarquizadas. São resultados da interação meio interno e meio externo. Tem base onto e filogenéticas. As necessidades são universais, portanto comuns a todos os seres humanos. O que varia de um indivíduo para o outro é a manifestação e a maneira de satisfazê-la ou entendê-la. Inúmeros fatores interferem na manifestação e atendimento, entre eles pode-se citar individualidade, idade, sexo, cultura, escolaridade, fatores socioeconômicos e ciclos saúde e enfermidade, e o ambiente físico. Quando Wanda Horta cita no seu livro o seguinte exemplo, ela relata que a necessidade de amor é um processo dinâmico que tem troca de energia emocional positiva entre os seres vivos. Essa necessidade pode se manifestar por ansiedade, insegurança, tensão, rejeição, negativismo, indiferença, depressão, solidão, frustração, fuga, medo, dores, diminuição ou aumento da motricidade, angústia, agressividade, anorexia, emagrecimento, dependências, obesidade, insônia, choro, empatia, euforia, exibicionismo, delinquência, desvio. Partindo da teoria proposta, o primeiro conceito que se impõe é o de enfermagem, que é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente de sua assistência. Quando possível, pelo ensino do autocuidado, de recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais. Assistir em enfermagem é fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, ajudar ou auxiliar parcialmente impossibilitado de se autocuidar, orientar ou ensinar, supervisionar e encaminhar a outros profissionais. Destes conceitos, algumas proposições podem ser inferidas. As funções do enfermeiro podem ser consideradas em 3 áreas ou campos de ações distintos. Área específica, que é assistir o ser humano no atendimento da sua necessidade básica e torná-lo independente dessa assistência, quando possível pelo ensino do autocuidado. Na área de interdependência ou de colaboração, a sua atividade na qual a saúde nos aspectos de manutenção, promoção e recuperação de saúde. Área social. Dentro de sua atuação como um profissional, o serviço da sociedade, função de pesquisa, ensino, administração, responsabilidade legal ou de participação na associação de classe. A ciência da enfermagem compreende o estudo das necessidades humanas, dos fatores que alteram sua manifestação e atendimento, e na assistência a ser prestada. Alguns princípios podem ser deduzidos. A enfermagem respeita e mantém a unicidade, autenticidade e individualidade do ser humano. A enfermagem é prestada por ser humano e não a sua doença ou desequilíbrio. Todo cuidado de enfermagem é preventivo, curativo e de reabilitação. A enfermagem reconhece o ser humano como um membro de uma família, de uma comunidade. Reconhece o ser humano como elemento participativo da comunidade e ativo no seu autocuidado. Para que a enfermagem atue eficientemente, necessita desenvolver a sua metodologia de trabalho, que está fundamentada no método científico. Método esse que atua na enfermagem é denominado pelo processo de enfermagem. Segundo a teoria de Wanda Horta, a enfermagem e as demais áreas da saúde precisam trabalhar observando seus pacientes
e dando a eles o que é de necessidade básica. Para isso, foram criados 6 passos fundamentais que regem esse procedimento e fazem parte da enfermagem nos dias de hoje, sendo estes: o primeiro passo do processo da enfermagem é o histórico de enfermagem, roteiro sistematizado para o levantamento de dados significativo para o uso de do enfermeiro do ser humano. Diagnósticos de enfermagem. A identificação da necessidade do ser humano que precisa de atendimento e a determinação pela enfermagem do grau de dependência deste atendimento. Plano assistencial. A determinação global da assistência da enfermagem que o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido, isto é, encaminhamentos, supervisão, que são observações e controle, orientação, ajuda, execução e orientação de cuidados. Plano de cuidados ou prescrição de enfermagem. Implementação do plano assistencial pelo roteiro diário que coordena a ação da equipe de enfermagem na execução dos cuidados adequados ao atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano. O plano de cuidados é avaliado sempre. Evolução de enfermagem. Relato diário de mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano. Enquanto estiver sob assistência profissional pela evolução, é possível avaliar a resposta do ser humano à assistência da enfermagem implementada. Prognóstico de enfermagem. Estimativa de capacidade do ser humano em atender suas necessidades básicas, alterada após a implementação do plano assistencial e à luz dos dados fornecida pela evolução de enfermagem. A assistência de enfermagem é aplicada pelo enfermeiro ou pela enfermeira do processo de enfermagem para prestar o conjunto de cuidados e medidas que visam atender às necessidades básicas do ser humano. Cuidado de enfermagem é ação planejada, deliberada ou automática do enfermeiro ou da enfermeira, resultando de sua percepção, observação e análise do comportamento, situação ou condição do ser humano. O processo da enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, visando a assistência ao ser humano. Caracteriza-se pelo interrelacionamento e dinamismo de suas fases ou passos. A madrugada está chegando, o plantão terminando, a noite foi comprida como os corredores, onde as pernas cansadas agora se arrastam, atendendo às luzes que se acendem e apagam. Há gemidos, gritos abafados, sorrisos fatigados. Muito obrigado. Olhares agradecidos, mãos que buscam a outra num apertar silencioso, mas tão eloquente. O primeiro choro do recém-nascido, o último estertor daquele que parte em paz para a eternidade, e as pernas que se arrastam num ir e vir sem cessar. Ainda há tanto para fazer, atender, escrever. O sol surge de leve e pouco a pouco o dia se anuncia. Ao longe, no corredor surge de branco, impecável, serena e segura, irradiando saber, ternura, confiança e esperança. A enfermeira do dia, o plantão terminou. Done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes